Nós estamos com uma enquete nas redes sociais, Fernanda. Justamente a gente quer saber um pouquinho aí sobre o que vocês consideram que um idoso tem que ter para ter uma boa qualidade de vida. As nossas opções nas redes sociais são as seguintes: tem que ter uma convivência familiar ou com os amigos, praticar atividade física, fazer lazer, viagens ou independência financeira. Aqui no Instagram, 70% dos nossos internautas, Fernanda, estão dizendo que é importante ter qualidade de vida com atividade física. A galera tá falando que os idosos é importante eles se exercitarem. Por aí, Paty. Aqui, Fernanda, pelo nosso Twitter, nós temos 100% dizendo que é atividade física que contribui para a qualidade de vida. Pois é, e a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas estratégias agora com a doutora Caroline Pupin. Ela é geriatra, professora de saúde do idoso, está conosco aqui na ponta da linha. Prevenção no começo da vida é a melhor estratégia, doutora? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adalberto. Sim, é o primeiro passo, né? A gente tem entendido cada vez mais o que leva o envelhecimento a ser mais bem sucedido, e a prevenção, ela tem um papel muito importante nesse caminho, né, a ser seguido, nessa fase da vida que eu considero muito especial. Uhum. A nossa enquete aqui em votação, eu vou até pedir para o Adalberto repetir quais são as opções que a gente está dando para a audiência, né? E saúde está ganhando disparado, tá? Atividade física, né, Adalberto? Exatamente. Atividade física, reforçando as 4 opções, Fernanda, são convivência familiar, atividade física, lazer, viagens, independência financeira. E aí todo mundo apostando na atividade física. Isso é. O que a gente, assim, acredito que essa aposta, né, que não é uma aposta errada, ela vem muito porque nos últimos anos a gente conseguiu entender melhor um processo chamado sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular e que ela tem uma relação muito junto aí do ganho de idade, né? E a atividade física, ela vem a retardar essa perda de massa muscular, além de outros ganhos também que ela proporciona, né? O controle de doenças metabólicas, né? A melhora do risco cardiovascular, e até a gente tem visto estudos recentes mostrando um benefício na função cognitiva daqueles que praticam atividade física. E sem contar também que você ter essa prática também te faz estar incluído, né, numa sociedade, então previne o isolamento social. Então, assim, a gente não tem dúvida de que a atividade física é um remédio muito potente para o envelhecimento bem-sucedido. Uma outra coisa que eu estava comentando aqui com a equipe no estúdio, né, é que a gente fala que idoso é quem tem mais de 60 anos, não é isso, doutora? Aqui no Brasil, nos países em desenvolvimento, esse é o critério. Pois é, aí você vê uma pessoa de 60 anos hoje, ela não é a mesma pessoa de 60 anos de 3 décadas atrás. E esse é muito legal, né? Porque assim, a gente se tem um ganho que o século passado conseguiu proporcionar para a gente, né? Foi a gente conseguiu controlar melhor as doenças crônicas, né? Que são ainda as doenças que mais matam, né? As doenças cardiovasculares, né? Seguido das neoplasias. Então a gente conseguiu entender melhor como essas doenças funcionam, e com isso a gente está conseguindo fazer com que as pessoas vivam mais. Então, realmente, né, o paciente de 60 anos, a pessoa de 60 anos, de 40 anos atrás, não é a mesma agora. Então, a gente percebe que as pessoas estão envelhecendo com mais vitalidade, né, com maiores capacidades. Então, aquela figura, né, da pessoa idosa na cadeirinha de balanço, fazendo crochê, ficando quietinha, descansando, não é mais isso que a gente percebe. Que bom, né? Porque essa interação social e a manutenção da mobilidade, da independência, é uma coisa que faz parte do envelhecimento bem-sucedido. Então, eu acho que, assim, mais do que a questão do limite cronológico, né, da idade, a gente avaliar outros parâmetros que eles até citaram aí, né, na pesquisa: a independência, a autonomia, o poder de tomar decisões, que é uma coisa que vem muito aliada à qualidade de vida nessa fase da vida, entendeu? Então, isso é uma coisa importante também. Uhum. E a gente conquista isso? Não basta assim, cheguei nos 50, viro a chave? Não. Eu acho que o mais importante, Fernanda, é a gente entender como que vem o processo do envelhecimento, que é uma fase da vida que é inevitável, né? Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Uhum. Então,
a gente entender esse processo, compreender o que é mais comum acontecer para a gente se cuidar de uma forma melhor, né? Como na enquete aí, as pessoas falaram muito de atividade física, né? Interação social, independência financeira, são pilares muito importantes e principalmente o cuidado rotineiro com as doenças crônicas, que são doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são muito comuns nessa fase da vida e que o controle rigoroso dessas patologias também previne muitas perdas, né? Seja perda cognitiva, seja perda de mobilidade. Então, cuidar bem também dessas doenças que são muito comuns nessa fase da vida é uma forma da gente prevenir maiores complicações. Entendido. Existem exames que a gente precisa de fazer com uma certa rotina para trazer esse bem-estar para o idoso? Sim, olha só, claro, tudo vai ser sempre individualizado, né, a partir de uma avaliação clínica, mas existem exames que são importantes da gente fazer de forma rotineira, pensando mais naquelas doenças que geram maior mortalidade, né? Então, Aham. as doenças cardiovasculares, né? Então, a aferição de pressão arterial, a monitorização aí da glicemia, do colesterol, né? São exames que são importantes nessa prática e fazer o rastreamento de tumores, de neoplasias, que são os cânceres, né, mais comuns. Isso é uma coisa que vem junto nessa avaliação, né, da pessoa idosa, para a gente fazer essa prevenção e cuidar melhor dessas doenças quando elas existem. Esses marcadores, então, eles entram como exames de rotina, assim como a gente faz hoje hemograma, colesterol, Fernanda, não triglicerídeos? são nem, na verdade, para neoplasia não são nem marcadores, né? São exames, por exemplo, na mulher, as neoplasias mais comuns, de colo uterino, de mama, né? E de intestino. E no homem, a neoplasia de próstata e a neoplasia de intestino, né? Que são os cânceres que a gente considera que são rastreáveis, entendeu? Então, Uhum. quando a gente descobre numa fase mais inicial, é muito mais fácil a gente tratar, né? E de garantir aí maior tempo de vida para o paciente. Entendido. Doutora, aquele idoso, né? Assim, é claro, a senhora acabou de falar também que tudo é muito individualizado, né? Sim. Aquele idoso que tem um convívio com amigos, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, me aposentei, entrei numa solidão, numa depressão, não vejo perspectiva de vida e sente falta da rotina, né? Fernanda, a gente tinha uma ideia antes, né, que a aposentadoria seria uma coisa maravilhosa, né, uma fase de descanso, eu vou curtir a vida depois da minha aposentadoria. E a gente começou a entender que o trabalho, ele traz muitas coisas positivas, né, é mais do que um ganho financeiro. Então, quando você tem uma paixão por aquilo que você faz, né, além do retorno financeiro, você tem essas atividades que levam a convívio com outras pessoas e atividade cognitiva também, né? Então, aposentar não é a solução para os problemas hoje em dia da pessoa idosa. Acho que é muito importante, assim, aquelas pessoas que sonham em se aposentar têm um plano B, né? Porque assim, para muitas pessoas, a aposentadoria vem junto com isolamento social, aumento da chance de transtorno depressivo e a longo prazo essas pessoas têm mais chance de ter comprometimento cognitivo, né? A doença de Alzheimer, que é uma demência muito comum. Então, são coisas que vão sendo consequências de um isolamento social, né? Uma das coisas assim, né, que nos preocupa enquanto hoje adultos, né, e futuramente idosos também, são os cânceres e as doenças relacionadas, né, à degeneração, à demência, né? Todo mundo está fadado a isso, doutora? Não, não tão, não. É bom você entrar nesse assunto, porque assim, as demências elas têm um aumento, né, de incidência cada vez maior a partir do momento que se ganha a idade. Então a gente vê muitas pacientes hoje, muitas pessoas com demência, e isso é possível ser visto porque as pessoas estão vivendo mais, né? Só que no ano passado saiu um estudo muito legal no Lancet, e o pessoal aqui de São Paulo também fez um estudo muito parecido, tentando descobrir fatores de riscos que são controláveis para a gente se prevenir demência, né? Porque as demências, de uma forma geral, nós não temos tratamento hoje em dia, nós temos um controle, né? Tem algumas medicações que podem ajudar a não deixar ela progredir de forma muito rápida, mas nós não temos um tratamento para as demências. Então, nós foram lançados, né, 14 fatores de riscos que são comprovadamente
modificáveis para se prevenir demência. E nesses fatores de risco, nós temos coisas que a gente pode começar desde a nossa infância, né? Por exemplo, a escolaridade. Né, quem tem mais escolaridade tem menor chance de ter demência, né? Depois aí na fase de vida adulta, né, o sedentarismo é uma coisa que quando melhorado previne demência, o controle dessas doenças crônicas que eu já falei para vocês, né, hipertensão, diabetes, dislipidemia, outros fatores como perda visual e perda auditiva também, quando corrigidos, é uma forma de prevenir demência. Eu vejo muitos pacientes com vergonha de usar aparelho auditivo, né? Uhum. E isso sendo um limitador à vergonha, né? Mas acho que é melhor ter medo de ter demência e usar o aparelho do que ter vergonha de usar, né? Então são uma lista de 14 fatores de riscos que são modificáveis e que a gente pode, através deles, controlar e diminuir a chance de ter demência, seja ela por Alzheimer, seja ela por corpúsculos de Levy, seja frontotemporal, né? A gente tem, hoje em dia, aí, o Milton Nascimento saiu essa semana, né? Que está com um tipo de que não é tão comum, né? Mas que está. Então, a gente precisa cuidar disso ao longo da nossa vida para ter uma velhice mais bem-sucedida. Porque todo mundo quer viver mais, mas também melhor, né? Porque qualidade de vida nessa fase, Fernanda, vem muito associada a ter independência e autonomia, né? E a demência, uma grande tristeza, né, desse processo é a perda disso, você não poder tomar decisões sobre você, né? Você não poder morar sozinho no seu cantinho, do seu jeito, né? Então, a demência vem quebrando esses dois pilares da qualidade de vida, que é a independência e a autonomia, e atrapalhando, né, esse envelhecimento. Bom, tenho perguntinhas aqui da nossa audiência. Uma delas é Patrícia, do Gerson, não é isso? É do Gerson. Gerson está aqui contribuindo, perguntando a partir de que idade uma pessoa, né, deve procurar um geriatra, 50, 60, mais cedo? A geriatria, né, o pré-requisito para a gente ser geriatra é a gente fazer uma formação em clínica médica. Então, assim, nós somos clínicos antes de ser geriatra, né? Então, como assim, a gente pode atender pacientes de outras idades, né? Mas eu recomendo a partir dos 45, 50 anos, se a ideia é um planejamento do envelhecimento, a gente já está aberto aí a receber esses pacientes para serem cuidados. Tem um outro ouvinte, Patrícia, que fala da rotina dele aí, o Antônio. O Antônio é ótimo, Fernanda. Super ativo, tá? Ele diz que para ter qualidade de vida tem que ter atividade física e viagens também para se distrair. E o Osíris, doutora, dizendo que ele tem 61 anos, que ele já nadou hoje no mar, às 6 horas da manhã, 1.500 metros. Tomou o café dele, está trabalhando, academia à tarde, de noite ele vai curtir o show da Ana Carolina, porque ele ganhou o ingresso aqui esses dias, Fernanda. Isso é muito legal, né, doutora? É legal demais. Assim, eu não acho que essa fase da vida tem que vir como uma coisa rotulada, sabe? O empecilho de você continuar vivendo. Eu acho que garantir, né, essa saúde, seja do ponto de vista cognitivo, funcional, eu acho que é um direito da gente como cidadão, né? Então, é muito legal ver pessoas que são consideradas, né, assim, cronologicamente consideradas pessoas idosas, continuando tendo um papel social muito importante, porque esse papel social é o que faz de nós mais humanos, né? Faz de nós alguém que faz diferença, né, na sociedade. Então, o envelhecimento não pode ser visto como algo que tem que ser deixado de lado, no cantinho, né, e sem participação social. Então, é muito legal ver essas pessoas aí buscando, né? Porque não é só cuidar, não é só ter um sistema de saúde que te acolha, mas também a vontade dessas pessoas de continuar tendo esses papéis que eles exercem. Tem um ouvinte lá no Instagram nosso que está dizendo que a alegria do idoso é plano de saúde? Plano de saúde, Fernanda. A consideração que é trazida pelo nosso internauta lá. Falou que melhor idade, segundo ele, só se for para os planos de saúde. É só para o plano de saúde. Não, eu acho que assim, não vamos romantizar tudo, né? Eu acho que é uma fase da vida que a gente lida com muitas perdas, isso é fato. Assim como outras fases, né? Sei lá, se a gente sai da infância para a adolescência, a gente tem que lidar com perdas, a velhice vai ser uma fase que a gente vai ter que lidar com perdas também. E a gente vê muitas vezes perdas, não só nessa questão de habilidades, né, de cognitivas, mas perdas de pessoas muito queridas, que é o preço de se viver mais. Então, a gente lida com alguns lutos nesse processo. Então,
Por isso que eu digo, quando a gente estuda sobre isso e consegue compreender esse processo, eu acho que é uma forma mais fácil da gente caminhar nesse caminho aí que a gente não sabe até quando, né? A gente não tem essa bola de cristal para saber até quando ele vai durar. Caroline, assim, eu acho que para o idoso também tomar essa decisão de não ter mais essa autonomia, essa independência e precisar de alguém com ele. Aqueles que já Isso. perderam, né, os seus companheiros, suas companheiras. É um dos maiores lutos, né, que a gente percebe na nossa prática, né? Então, aí está o papel da família, né? Assim, como quando a gente acaba trabalhando muito com as famílias, né? Porque esse suporte social é muito importante nessa fase da vida. E cultivar também essas relações de uma forma saudável, né, também é importante. Então, a pessoa idosa precisa também, além da família estar perto, ela precisa também fazer esse movimento de tentar acolher as ajudas que sempre são bem-vindas, claro que respeitando, né, essa individualidade, né, essa ainda a independência, a autonomia que se existirem ainda. Então, precisa haver um tratamento muito respeitoso de ambas as partes, né, Fernanda? É isso. Queria te agradecer pela gentileza, hein? Tá, eu que agradeço, tá bom? E um bom dia de trabalho para todos nós, né, Fernanda e Adalberto?